Data Types. Isso é muito legal. Alô, galera do Torne-se um Programador. Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai então para a nossa aula de número 3, falando sobre variáveis, ok? Em Ruby, tá legal? Então, mais uma aula sobre Ruby, hoje falando sobre variáveis, perfeito? Pessoal, uma coisa que eu vou falar para vocês também é sobre os tipos de dados, né? Então, Data Types. Então, toda linguagem existe os seus tipos de dados. Se você um dia for programar em alguma linguagem e você buscar lá Data Types, o nome da linguagem que você quer, você vai receber então os tipos de dados que essa linguagem tem através da internet, tá legal? Hoje a gente vai falar um pouco dos Data Types do Ruby e vai falar também dos tipos de variáveis, como que a gente vai declarar, como que a gente vai utilizar e como trabalhar então com Ruby com relação a variáveis, perfeito? Tá legal, pessoal. O Ruby ele tem alguns tipos de variáveis, né? O tipo de variável string, que é o tipo de variável quando você cria alguma coisa com texto, tá? Por exemplo, A é igual a uma variável com string, tá legal? Então, por exemplo, Danilo. Danilo é uma variável string, tá? Um outro tipo de variável que ele tem também é o char, que eu não coloquei aqui, ó. É o char, tá legal? O char é o quê? Por exemplo, uma variável D seria um char, tá? Então é o tipo de variável que você consegue também. Por exemplo, você consegue, nesse A aqui, ó, pegar o array de índice de 0 e ele vai retornar somente o char, que é o D, tá legal? Então isso, ele funciona também no Ruby, tá? Então o Ruby, ele tem o data type do tipo string e que você consegue retornar, então, um char através do string, tá? O char é o nível ali de letras, uma string é então o nível de palavras, né? Tá legal. Não só palavras como números, ou seja, tudo que tiver entre aspas é uma string, tá? Aspas duplas ou aspas simples, tá? A única diferença de aspa dupla para aspa simples no Ruby é o seguinte: aspa dupla você consegue concatenar colocando então a chave. A gente vai olhar isso um pouco mais para frente. Agora, a aspa simples, para você concatenar, você tem que utilizar lá o sinalzinho de mais, e aí você colocaria outra string, perfeito? Então, tudo que tiver entre aspa dupla ou aspa simples, você é denominado ali um tipo string, tá legal? Você tem outro tipo que é o fix num, tá? Que é o inteiro, que é numeric, que é o float, que é o new class, que é o hash, symbol, hash e range. Você tem todos esses tipos aqui que você pode utilizar diretamente no Ruby, tá? Tanto o inteiro quanto o fix num são os números 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, números inteiros são ali inteiros e fix num, tá legal? Outro tipo que você tem aqui, gente, é o float, tá? Então, o que seria o tipo float? Seria ponto flutuante, conhecido por algumas linguagens. O tipo float é aquela variável que tem numeric, né? Que você consegue colocar 1,3, ou 1,0, ou 1,4. Só que no caso da linguagem de programação, seria 1,3, 1,0, tá? Então, esses valores aqui são denominados, então, floats, tá legal? Então, são os tipos de variáveis float. Todos esses tipos, tanto o float quanto os numerics, 1,2,3, eles herdam de uma classe chamada numeric, tá? Porque todos, tanto o inteiro ou o fix num, né, que é a mesma coisa que o inteiro e o fix num, ou o float, eles herdam de uma classe chamada numeric. No Ruby, gente, tudo é um objeto, tá? Tudo é um objeto. Inclusive o número 1, o número 2, o 1.5, por exemplo, um range, que seria 1 até 3. Então, tudo isso daqui é um objeto. Todas as ações dele é um objeto. Se todas as ações do Ruby é um objeto, todos os tipos têm métodos e atributos dentro deles e você pode colocar, injetar ou executar alguma ação ou algum método em cima de qualquer elemento, tá? Por exemplo, uma coisa que eu já mostrei para vocês na aula anterior, que é possível fazer com Ruby, é o times, tá legal? Que aí você consegue executar várias vezes o número 1, tá? Dentro então de um looping, tá? Então, o Ruby,
diferentemente de outras linguagens, ele tem métodos nos numerics, ele tem métodos no range, ele tem métodos no array, tá? Algumas linguagens, nos numerics, não é possível fazer. Você não tem como fazer um looping diretamente de um número. Você teria que fazer um for ou fazer um while para conseguir fazer o looping do seu objeto, perfeito? Muito bom, gente. Os outros tipos que a gente tem, então é nil, class, hash, então até o nulo, gente, até a opção nula, ela é um objeto também e você pode utilizar como data type do Ruby, tá? Então, por exemplo, algumas linguagens, por exemplo, o C#, quando você quer declarar uma variável string do tipo nulo, você coloca string a é igual a null, né? No Ruby, você simplesmente quando coloca a variável a igual a nil, no caso ele não é nulo, ele é nil, você está falando a mesma coisa no C# que você estivesse colocando uma variável string como null, tá? Porém, o null aqui no C# é um tipo que você coloca dentro de uma variável. Aqui no Ruby, o nil, ele é um objeto também. Então, se você digitar nil.class, ele retorna o nome da classe do nil, tá? Que é o new class, tá legal? Então, tudo é um objeto, por isso o nil também, que é a informação para ser nula, ela também é um objeto, tá legal? Muito bom, gente. Array, como que você declara array, como que você declara hash? Para quem não sabe o que é array, o que é um hash, o que é um nil, isso aí vocês vão aprender um pouco mais pra frente, não precisa se preocupar, tá? Mas, por exemplo, um hash, você declara ele da mesma maneira que você declara lá no JavaScript, que é o quê? Quando você abre chave e você fecha a chave. Então, se você abrir chave, fechar a chave e digitar .class, você vai receber, então, o nome desse objeto que é hash, tá? O array é a mesma coisa. Quando você abre o colchetes e fecha o colchetes e digita .class, você vai receber, então, o nome desse objeto que é o array, tá? A mesma coisa, como eu falei, pro range e assim vai. Uma coisa em especial que tem no Ruby, que eu não vi em muitas linguagens, é esse objeto aqui chamado symbol, tá? Esse symbol aqui é um objeto que você consegue colocar símbolos representativos para aquela key da sua hash ou para algum elemento que você está fazendo, tá? Normalmente eu utilizo isso daqui mais para quando eu estou declarando hashes, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui para vocês. Quando eu estou declarando um hash em Ruby, o que eu faço? Eu abro um elemento, tá? E aí eu tenho duas opções. Ou colocar esse elemento entre aspas e colocar aqui nome, igual eu faço lá no JavaScript, 2 pontos, o valor aqui que seria Danilo, ADD, pronto, pode ser, ok? Então eu faço um hash desse jeito, ou eu tenho a possibilidade de fazer um hash com símbolo, que é o quê? Eu colocar aqui 2 pontos nome, e aí eu colocar igual, maior, o ADD, tá? Quando eu faço dessa forma aqui, gente, eu acesso a minha key por um símbolo. Quando eu faço desse jeito, eu acesso a minha key por uma string, tá? Então, olha só como que eu acessaria esse hash aqui. Imagina que esse hash aqui fosse A e esse hash aqui fosse o B, tá? Eu acessaria dessa forma aqui no Ruby, ó. A, abro colchetes e colocaria aqui entre aspas o nome. Fechei o colchetes, ele vai me retornar exatamente essa string aqui, ó, do ADD, tá? No caso do símbolo, B, colchetes do símbolo, tá? Então, 2 pontos nome. E aí isso daqui é legal, porque na linguagem, lá no editor, isso aqui fica coloridinho, fica bonitinho pra caramba, tá? Quando você faz isso daqui, ele retorna também o ADD. Então, isso daqui é a mesma coisa disso daqui. É para isso que você usa o símbolo, tá? Vocês vão ver também que eu utilizo muito o símbolo quando eu estou programando em Ruby, e é assim que eu vou ensinar para vocês como que utilizo o símbolo também, tá? Todas essas linguagens aqui, elas também têm as autoconversões, tá? Por exemplo, se eu estou numa string de A, eu quero converter para inteiro, eu posso digitar ponto, to, underline, i. Se eu faço isso, ele já converte para inteiro. Se eu quero converter para um símbolo, a.to, underline, SYS, que seria o símbolo, tá? E assim eu vou convertendo, to float, to string, to S para string, assim eu vou conseguindo converter todos esses tipos aqui, tá legal? Então isso é muito legal no Ruby, e aí eu vou mostrar para vocês também lá na aula prática como executar isso daí, tá? Agora uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, gente,
é o tipo de variáveis, né? Os tipos de variáveis que você pode criar no Ruby, tá? Então uma variável simples, que é o quê? Uma simples variável que você quer atribuir um valor, que seria então o valor de x é igual a 1, ok? Igual eu deixei aqui, ó, x é igual a 1. Isso é uma variável simples que eu acabei de criar, tá? Outro tipo de variável, quando a gente está falando de objetos, tá? De orientação a objetos, como eu falei, você precisa conhecer muito orientação a objetos para trabalhar com Ruby. Então, ele também tem o tipo de variável com o arroba, tá? Então, arroba x é igual a 1 é uma variável de escopo da sua classe, tá? É uma variável que ela fica dentro da sua instância. Então, se eu colocar o arroba aqui, ó, x igual a 1, isso daqui vai ser uma variável que vai estar no meu escopo da minha classe, que é a classe que eu acabei de criar, tá legal? Então, essa variável com arroba, ela serve para classes e instâncias, perfeito? Outro tipo de variável que a gente tem é a variável com arroba, tá? Ou seja, dois arrobas aqui em cima de uma variável. Esse tipo de variável, ela é uma variável para a sua instância e para as outras classes que herdam essa sua classe principal. Ou seja, se eu criar um arroba1, essa minha classe que herdou o meu arroba1, ele também vai ter acesso, tá? Ou seja, é uma variável de classe, tá? Então, essa aqui, ó, esse tipo do arroba é uma variável de classe, que eu posso criar ela e posso trafegar facilmente entre as minhas classes, tá? Ou seja, as classes que herdam da minha classe principal, perfeito? Outra coisa que eu tenho interessante aqui são as variáveis globais, tá? Variável que eu crio que serve para todo o meu projeto. Normalmente eu tenho essa variável global e eu tenho também a constante que eu posso utilizar, tá? A variável global, ela é declarada com o dólar, tá? Então, dólar x igual a 1 é uma variável global que ela serve para todo o escopo do meu programa, tá legal? Então, isso aqui é uma variável global. Você tem que tomar muito cuidado com uma variável global porque você pode ficar lotando a memória do seu servidor em cima da sua aplicação e aí é óbvio você vai acabar pagando mais em cima do seu servidor se você não tomar cuidado na hora de criar variáveis globais, tá? Porque a sua memória vai carregando e aí seu servidor vai ficar lotado, você vai ter que ter um outro servidor para aguentar ali fazendo o load balance para deixar a sua aplicação no ar, tá? Então muito cuidado com variáveis globais, perfeito? Outra coisa que a gente tem então, gente, é a constante, tá? Que é variáveis que você tem tudo em maiúsculo, x, l, s, por exemplo. É uma constante que eu coloquei um valor de 1, tá? Todas as constantes, elas são em maiúsculas, tá? Ou começam com uma maiúscula. Então, se você está criando uma orientação a objeto em Ruby e começa com o nome da classe com um maior, com C maior, né? Ou seja, se você for digitar alguma coisa em Pascal Case, você então está digitando automaticamente uma constante, tá? Então todos os nomes de classe no Ruby são uma constante. Vocês vão ver que se der algum erro nas suas classes, vai dar erro falando que você tem erro em uma constante e não na sua classe, tá? Porque o Ruby entende que tudo que tem a primeira letra maiúscula já é uma constante, perfeito? Então vocês vão aprender o que é uma constante, como criar uma constante também no Ruby, tá legal? Como eu falei, gente, tudo é um objeto no Ruby. Então qualquer tipo de variável que você criar, você pode digitar lá o .class e saber o tipo que ela é. Você pode digitar também tipo instance_of para saber o tipo de instância que ela é, se ela é dessa instância ou se ela não é, tá legal? Então você tem muitas verificações que você pode fazer no Ruby para saber então como que você utiliza variáveis, escopo global, escopo não global, como que você injeta métodos, como que você não injeta. Tem muita coisa interessante aqui, tá legal? Eu digo, gente, que o Ruby ela é uma linguagem para já programadores, tá? Por quê? Quando você aprende a linguagem Ruby, somente ela, você queima algumas etapas, porque o Ruby ele te dá muita coisa pronta. O Ruby ele já tem por instância dele muitas coisas que você teria que desenvolver em outras linguagens, ele já te dá pronto, tá? Então a curva de aprendizado dele, teoricamente, é fácil, porém quando você começa a entrar nas coisas avançadas dele, você acaba se perdendo um pouco para quem não tem a base de uma linguagem de programação, tá? Então o que eu digo? Toda vez que você for programar em Ruby, também se atentem a saber muito bem uma orientação a objetos, que é, por exemplo, a aula de orientação a objetos que eu dei para vocês no nível de iniciantes e em C#, então vocês conseguem entender muito bem o que é uma orientação a objetos. Eu dei exemplos em Java também, né, como é que faz, em PHP, em ASP. Então, tenham essa base para começar a entender também o Ruby, tá? Lembrando, o Ruby é uma linguagem muito fácil para ser programada, porém,
Quando você estiver no nível mais avançado, se você não tem os conceitos básicos, você acaba se perdendo um pouco. Porque além de classe, herança e esse tipo de coisa, ele também tem módulos que você consegue injetar coisas dentro de classes já existentes em tempo de execução. Isso é fantástico no Ruby e a gente vai ver como que isso funciona no decorrer das nossas aulas, tá legal? Bom, pessoal, então todo esse plano aqui que eu falei para vocês no quadro, a gente vai executar agora no computador para que vocês possam então fazer os testes nas máquinas de vocês também e entenderem um pouco dos data types e dos tipos de variáveis que vocês podem criar, tá legal? Vejo vocês então lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai para a terceira aula ali de Ruby, né? Onde a gente vai falar então sobre os tipos básicos, que é o data type, e também a gente vai falar ali sobre os tipos de variáveis, né? Os tipos de variáveis que a gente pode utilizar na linguagem Ruby, perfeito? Muito bom, gente. Lembrando que a cada momento vocês podem ali agendar a aula particular para tirar a dúvida daquilo que você não conseguiu entender. Então eu vou ficar uma hora aula dedicada com vocês para fazer com que vocês entendam e sigam para o próximo passo, tá legal? Bom, pessoal, vindo aqui para o nosso console, então a gente está aqui na nossa pasta do Ruby, né? O meu Gen 7 default aqui é o Ruby 3.3, é uma das versões mais novas do Ruby, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar mais uma pasta, então mkdir, e essa pasta eu vou colocar a data de hoje, né? Então, data de dia 26 do 11, então 26 do 11 de 2016. É isso aí, gente, é um sábado hoje, né? Então estamos aqui no sábado terminando de gravar essa aula para vocês aqui, tá? Então vamos entrar aqui dentro dessa pasta, dia 26. Dei um tab aqui para completar. Muito bom, agora eu já estou dentro dessa pasta aqui. Agora eu preciso criar os dados que eu preciso para começar a trabalhar ali com o meu Ruby, né? Eu tenho duas formas. Uma, digitando IRB, que é a forma como eu entro no console do Ruby, tá? E aí eu posso simplesmente fazer o que eu quiser aqui dentro, que é colocar alguns comandinhos ou criar o nosso arquivo .rb, né? Que é igual eu criei com vocês na aula passada, para que a gente possa então ter o nosso programinha Ruby executável, né? Mas o que eu vou fazer por enquanto? Só fazer alguns testes aqui para vocês com IRB, para depois a gente criar um arquivinho, tá? Bom, lembrando, tudo que eu falei para vocês, que vocês digitarem um número, né, ou uma string, ou um char, ou qualquer tipo de elemento .class, ele vai mostrar para você qual que é a classe desse tipo de objeto, tá? Lembrando que tudo em Ruby é um objeto, então .class aqui, ó, olha só o que vai acontecer. O .class ele retorna para mim um fix num, ok? Que é um inteiro para ele, tá legal? Então olha só que interessante, o fix num ele herda da superclass, né, chamada numeric. Então deixa eu digitar aqui, ó, Então ela tem uma superclass chamada inteiro e a superclass do inteiro é o numeric, tá? Então são os tipos aqui de número que você tem. Por exemplo, eu vou colocar aqui um ponto flutuante, 1.2, tá? .class, .superclass. Você vai ver que ele também herda ali de numeric, né? Agora, se eu deixar somente a classe, ele mostra qual que é a classe original, que é o float, ok? Então esses são alguns tipos do Ruby, tá? Eu quero saber todos os tipos do Ruby. Como que eu posso fazer? Você pode simplesmente ir lá no seu browser, tá? Aqui eu abri aqui um Wikipedia aqui mostrando sobre os tipos do Ruby, mas você pode simplesmente vir aqui no Google e digitar o seguinte, data types, então data types Ruby, ok? E aí vocês vão ver que vai aparecer aqui um Wikipedia do Ruby, onde você pode clicar e dar uma olhada, então, nos tipos de dados, né? Então, esses, por exemplo, são os tipos de dados que eu estou mostrando para vocês aqui na aula de hoje. E aí são esses tipos de dados que eu mostrei para você também nos nossos vídeos lá, né? Na nossa aula inicial, onde eu explico para vocês no quadro, perfeito? Então, vocês têm como pesquisar no Google e saber o tipo de dados de qualquer linguagem que você quiser. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, Java. E eu quero saber os tipos de dados de Java. Vocês vão ver aqui, eu vou até colocar a palavrinha wiki, que ele traz diretamente do Wikipedia para mim, e aí eu consigo saber os data types primitivos do Java, por exemplo, do C Sharp, ou de qualquer linguagem que eu quiser, tá? Muito bom. Então, voltando aqui no nosso código, por exemplo, eu teria um array.class, eu saberia então o tipo de classe que eu tenho, tá? Array.class.superclass, ele herda de um objeto, tá? Então, se eu também fazer o seguinte, ó, a superclass que eu coloquei, que é numeric de um número, que é esse do ponto flutuante, do float, ele é um numeric. Porém, se eu colocar o superclass do numeric, ele me retorna um objeto, que o objeto é a última instância ali de herança
de uma classe, tá? Então, depois dela, lá, você tem o basic, e depois do basic você já não tem mais nada, né? Então, se a gente for ver a hierarquia, o que a gente tem? A primeira classe que existe dos nossos elementos é a basic object. Depois vem a object, e aí depois vem as outras classes, tá? Se a gente for falar sobre orientação a objetos, que é a aula que eu expliquei para vocês lá na parte de iniciantes com JavaScript e também a parte lá as aulas iniciais de C#, vocês vão entender o que é uma cadeia de objeto, o que é uma instância e etc, tá? Então, como que eu digo para vocês que o Ruby trabalha? Ele tem lá o seu objeto básico, onde tem ali algumas propriedades básicas daquele objeto, propriedades e funções. Depois dele vem o object, tá? Depois do object, todo mundo herda dele, tá? E aí, se você for olhar o basic object deve ter alguns métodos ali básicos para você utilizar. Então, eu vou até colocar aqui o basic object.methods. Para você saber os métodos que tem no basic object. Então, olha lá, o basic object ele tem esses métodos aqui, tá? Se eu digitar object.methods, vocês irão ver que ele tem todos os métodos do Basic Objects, mais alguns métodos a mais, né? Na realidade aqui ele está até igual, ó. O Object ele não cria nenhum método, né? Mas o Basic Object ele tem todos esses métodos aqui, ó. Por exemplo, Frozen, por exemplo, Class, por exemplo, toEnum. Ou seja, esse método .class, ele vem de Basic Object, que o Object herda, e aí o Integer herda, aí o FixNum herda, e aí todas as outras classes herdam, tá? Então, esse é um exemplo básico que eu estou explicando para vocês dos primitivos do Ruby, né? Então, um .class, ele mostra para mim o meu tipo do objeto que eu tenho. Exemplo, uma string, esse aqui é a representação de uma string, .class, ele mostra para mim o objeto que é uma string. .superclass, ele vai me mostrar também o objeto que herda dele, e o superclass do objeto, ele me retorna o basic object, ok? Então, é uma cadeia de heranças, e essas heranças vão passando métodos e atributos de um para o outro, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, então, é como criar as variáveis, né? Então, eu vou sair daqui, e aí a gente vai criar algumas variáveis, criar um arquivo RB, criar a configuração que a gente precisa para esse programa inicial, para que a gente, então, possa fazer um programinha básico testando as variáveis e testando esses tipos, né? Eu vou abrir aqui o meu Sublime, dentro desse diretório, e aí eu vou criar então aqui um arquivo primeiro, que é o arquivo gemfile, que é o arquivo que eu vou colocar as gems que eu preciso para que esse programa funcione, tá? Para ficar mais rápido, eu vou copiar o arquivo gemfile da aula anterior, né? Então, deixa eu pegar aqui o da aula anterior, sublime, .. aqui eu tenho da aula do dia 26, não, na realidade do dia 18, e aqui eu tenho o meu gemfile, né? Então, eu vou pegar esse gemfile aqui e vou criar um novo gemfile nessa pasta nova aqui, para gerenciar então a minha versão que eu vou utilizar das minhas gems, ok? Muito bom, então agora eu tenho meu arquivo gemfile, deixa eu aumentar aqui a fonte do meu editor. E aí uma outra coisa que eu vou fazer também é criar um arquivo rvmrc. Então eu vou clicar aqui no Command New e vou salvar .rvmrc, para que eu possa então ter o gerenciador do Ruby também, né, da versão do Ruby aqui no meu programa, tá? E eu vou colocar aqui rvm use, e aí nesse use eu vou colocar a versão 2.3.3, que eu quero que ele rode para mim nessa versão, tá? Então vou salvar aqui, fechei, e agora eu vou dar um reload aqui no meu diretório. Então cd, ele dá um reload no meu diretório, dou um yes aqui e ele vai setar o meu genset como Ruby 233, tá? Gente, na aula anterior eu coloquei com vocês o Ruby 222. Olha só que interessante, eu vou sair desse diretório e vou entrar no diretório da aula 18. Olha lá, ó, ele muda o genset, tá vendo? Ele coloca o Ruby 222 e o genset aula Ruby, tá vendo? Agora eu vou entrar no diretório do dia 26, nota que ele muda a versão do Ruby aqui para mim, tá vendo? 233. Então, ele está com a versão ali de acordo com a pasta e de acordo com o meu projeto. Por isso que é importante você colocar os arquivos de gerenciamento de versão. Eu vou rodar o bundle aqui então, para que ele possa instalar a gem que eu quero, né, que é a gem do debugger, para que eu possa então começar a fazer os meus programas. Ele deu aqui um probleminha para mim,
Deixa eu colocar aqui como HTTP, para que a minha internet possa instalar direto do HTTP mesmo e não usar o HTTPS. Perfeito. Então, rodando aqui, funcionando. Muito bom, os meus arquivos já estão configurados. Agora eu já posso, então, começar a fazer o meu primeiro RB, né? Então, touch, eu vou criar um arquivo aqui na minha máquina, aula.rb, ok? Então, criei esse arquivo RB aqui, vou abrir esse arquivo no Sublime. Então, ele está aqui no meu Sublime, aula RB. Agora eu vou criar uma variável simples, tá? Então, a é igual a 1, por exemplo. Essa é uma variável simples que eu acabei de criar. E eu vou ver o tipo dessa variável, né? Então eu vou digitar aqui o a.class, ele vai simplesmente mostrar o tipo da classe para mim, né? Só que se eu executar esse programinha aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ruby aula.class. Ele não fez nada, né? Só a aula, né? Desculpa. Ele não mostrou nada aqui para mim porque eu não coloquei um comando para ele mostrar na minha tela, né? Eu não coloquei um comando para que ele apresente para o mundo aquilo que eu estou fazendo. Para eu mostrar para o mundo aquilo que eu estou fazendo, eu utilizo o comandinho chamado puts, tá? E aí eu salvo, agora eu posso rodar de novo o meu programa, ele vai mostrar aqui, ó, que é o fix num, tá vendo? Então eu quero colocar todos os tipos lá. Eu posso ir lá na internet, pegar exatamente esse código que está aqui, ó, só para vocês darem uma olhada como que tá as coisas aqui. Aqui eu tenho um hash aqui também, mas esse hash eu vou fazer do meu jeito, tá? Vou copiar e vou jogar aqui. Vou criar o hash aqui do meu jeito, né? Então vou colocar aqui h é igual a um hash, tá? Um hash simples. E agora esse h vai funcionar aqui para mim também. Vou rodar o meu código aqui, ele vai mostrar para mim então todas as minhas classes aqui, né? Então você está vendo que todos os objetos que eu tenho, ele herda um por um, tá? Uma coisa que eu posso fazer para vocês para ficar mais simples e para vocês entenderem o código de uma forma melhor, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Como eu configurei com vocês aqui a Gen by Bug, eu vou colocar aqui, ó, o nome debugger, tá? Para que eu possa ir depurando passo por passo e ele mostre na tela passo por passo para mim, tá? Vou rodar aqui o meu código, ele vai... eu preciso dar um require também, né? Require by bug. Agora eu vou rodar o meu código novamente. Ele parou aqui no debugger para mim, então eu posso utilizar alguns comandos do meu teclado para que eu possa então utilizar esse debugger da forma correta, tá? Uma das coisas que eu posso fazer é apertar o botão N, tá? A tecla N do meu teclado, que ele vai para o next, ele vai para a próxima ação. N, ele foi para a próxima ação, tá? N de novo, ele foi para a próxima ação e mostrou aqui para mim o valor string, tá? Se eu quiser testar isso daqui, eu posso simplesmente copiar o código, colar aqui no meu console e dar um enter que ele mostra para mim. N de novo, ele vai mostrar o outro que é o fix num, tá vendo? Eu quero testar o fix num, copio, colo, e ele mostra aqui para mim. N de novo, ele vai para o próximo, mostrando inteiro, mostrando numeric, tá vendo? Mostrando float, mostrando o numeric, mostrando o new, mostrando o hash, mostrando o símbolo, o array e agora o range, tá vendo? Então, dessa forma, eu consigo fazer uma depuração, tá? Como que eu depuro meu código, tá? Toda vez que você colocar a palavra debugger, ele vai parar aqui para você. E quando ele para aqui para você, você pode utilizar alguns comandos do teclado, que é o N para aproximação, o S para que ele possa entrar dentro do método, isso vocês vão entender um pouco mais para frente quando a gente estiver vendo um pouco mais de orientação a objetos, tá? O C para ele ir direto e acabar o programa, tá? Então esses são os comandinhos básicos do debugger que você vai utilizar ali no decorrer das nossas aulas de Ruby, tá? Pessoal, tem uma coisa também que eu preciso mostrar para vocês. Olha só, quando eu digito aqui IRB e tento criar uma variável A é igual a Danilo, por exemplo, eu criei uma variável string simples, tá? E aí eu vou tentar somar essa minha variável A com o número 1, tá? Nota que eu não consigo, ele me dá erro aqui, ó, falando que ele não consegue converter um fix num para uma string. Ou seja, o Ruby ele é dinâmico, porque eu não preciso falar o tipo de variável, né, como no C#, como no Java, A é igual a Danilo, tá? Então eu não preciso, dinamicamente ele já entende que é uma string. Se você digitar aqui a.class, ele entendeu dinamicamente que é uma string, entendeu? Porém ele é fortemente tipado. Eu não consigo converter tipos diferentes porque ele é fortemente tipado, tá? Isso é bom em algumas linguagens, depende muito do programador, tá? Então para umas linguagens isso é bom, para outras não, tá? Por exemplo,
o JavaScript ele não é fortemente tipado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou clicar com direito e vou em inspecionar aqui, gente, ó. Olha só, vou clicar em console e olha, eu vou fazer a mesma coisa em JavaScript. A é igual a Danilo, nota, o JavaScript também é uma linguagem dinâmica, tá vendo? Eu coloquei aqui uma variável A, tá? E olha só, eu vou tentar A mais 1, nota que eu consegui, ele conseguiu fazer a concatenação, ou seja, ele não é fortemente tipado, ele é dinâmico, mas não é fortemente tipado. Já o Ruby, eu não consigo fazer a mesma coisa porque ele é fortemente tipado. Agora, se eu quiser fazer essa concatenação, eu teria que colocar aqui um toS para que eu possa fazer essa concatenação. Ou, se eu quisesse somar, teria que ser um inteiro com um inteiro para ele dar o resultado de 2, tá? O JavaScript, por ele não ser fortemente tipado, ele já entende automaticamente que eu quero concatenar ou que eu quero somar, tá vendo? Nesse caso aqui ele somou, então depende muito do programador ou de como que você gosta de programar. Então, lembrando, o Ruby é uma linguagem dinâmica, mas fortemente tipado. Já o JavaScript é uma linguagem dinâmica, porém não é fortemente tipado. Tá, legal. Muito bom, gente. Agora eu vou criar alguns tipos de variáveis para que vocês possam ver também como que as variáveis funcionam, né? Então eu vou fazer aqui, ó, uma variável simples, seria, por exemplo, A é igual a 1. Isso é uma variável simples. Uma variável de instância, @A é igual a 1, ok? Vou colocar aqui igual a 2. Uma variável de classe, tá? @A é igual a 3, ok? Uma variável global, porcentagem A é igual a 4. Todas essas variáveis aqui têm o mesmo nome, tá? Porém são variáveis diferentes, tá legal? Então, ó, uma constante, A é igual a 5. Legal, todas essas variáveis aqui você tem ali o mesmo propósito que é A em todas elas, porém são variáveis diferentes para escopos diferentes e para tipos diferentes, tá legal? Então olha só que interessante, eu vou mandar printar na minha tela todos esses elementos. Então eu vou comentar o meu código, então eu vou selecionar todo esse meu código aqui, e lá no Sublime, gente, se eu apertar o Ctrl barra ou Command barra, ele comenta tudo para mim. Eu acabei de fazer isso daqui, meu código está comentado, agora eu vou dar um puts aqui para mostrar todas essas minhas variáveis, tá? Então puts de A, e aí eu vou mostrar aqui o A com arroba, o outro A com arroba, e o A que seria a minha constante, tá? O A que é o com dólar, o arroba do A, só o arroba do A, tá? E aí vocês vão ver que ele vai mostrar os valores diferentes aqui para cada um, tá? Vamos rodar o nosso código aqui. Ah lá, ele mostrou aqui os valores diferentes. Nota que o arroba, ele dá um warning aqui, ó, falando que, ó, esse que você está tentando utilizar aqui, ele é uma variável do tipo top level, ou seja, é uma variável que você tem que usar dentro de objeto. Você não pode utilizar ela fora assim. Mas ele dá um warning, aqui ele não dá erro, tá? Então ele funcionou, mas ele alerta você que esse aqui é para você usar dentro de classes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês ainda também como utilizar isso dentro de classes na aula de hoje, mas bem rápido, sem explicar muito orientação a objeto, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou colocar aqui um ponto class de todos esses objetos aqui, só para a gente ver o que vai retornar, qual o tipo de objeto que vai retornar em cada um desses daqui, tá? Vou rodar aqui de novo. Olha lá, ele mostrou aqui, ó, fix num para todos esses variáveis aqui, porque foi somente inteiros que eu coloquei, tá? Então são todas variáveis que são do tipo fix num, né? Que são da classe fix num, tá? Legal, então como que eu utilizo uma variável simples? Simplesmente fazendo dessa forma aqui, tá? Agora, quando eu utilizo uma variável de instância, tá? Olha só, esse arquivo que eu estou fazendo aqui, ó, ele é uma instância, ele é um arquivo RB que contém uma instância. E aí, se eu chegar e fazer o seguinte, eu vou criar uma função aqui e fazer um teste diferente de uma função de instância para uma função, não, para uma variável de instância e uma variável não de instância, tá? Para isso, eu tenho que criar uma função básica aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, def, aqui eu vou definir uma função, vou colocar aqui teste e end aqui, ok? Então, eu acabei de criar uma funçãozinha aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu quero mostrar nessa função o valor dessa minha variável A que está aqui fora, ó. Essa variável A aqui, ó. Vou comentar isso aqui também. Então essa minha variável aqui, ó, eu acabei de criar aqui nesse contexto aqui. E eu estou tentando dentro dessa função chamar essa variável, tá? Olha só o que vai acontecer, ó. O meu código, agora eu estou chamando essa função que eu acabei de criar e vou rodar aqui o meu código.
Nota que na minha variável teste, né, na minha função teste, ele não consegue achar a variável local A, tá? Ele não acha essa variável, por quê? Porque essa variável não é de instância. Agora, na instância desse programa que eu estou fazendo, se eu criar uma variável de instância, então nessa instância ele consegue entender essa variável, porque pela instância ele passa entre objetos e passa entre funções, tá? Então olha só que interessante, agora o meu programa vai funcionar, tá? Se eu criar com arroba, ele também vai funcionar, vai me dar o warning, mas ele também vai funcionar, tá? Porque o arroba ele serve para instância também, mas ele é uma variável de classe que eu vou explicar para vocês agora, tá? A diferença de uma variável de instância para uma variável de classe, vocês já viram comigo a diferença de uma variável simples para uma variável de instância, né? Agora uma variável de classe para uma variável de instância é dessa forma aqui, ó. Eu vou criar uma classe, tá? Então olha só, criei uma classe aqui básica, teste. E dentro dessa classe básica, eu vou definir, então, uma variável que é variável de classe, tá? 4, tá legal? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar utilizar essa variável de classe no meu objeto, tá? Então, como que eu faria aqui, ó? Teste, que é esse meu objeto, ponto new, então estou criando uma nova instância, ponto um método que eu vou precisar utilizar. Então, eu vou criar um método aqui, por exemplo, def a. Vai ser a mesmo aqui. E aí, esse a, eu vou retornar esse valor da minha variável de classe, tá? Vou digitar o a aqui e vou tentar retornar esse valor, então, que é o valor que eu criei para esse meu objeto de classe, tá? Vou rodar aqui o meu código, ele vai me mostrar aqui no meu puts, ok? O valor que eu quero para essa minha variável, que é o 4. Então, se eu tirar os arrobas aqui, ó, deixando ela como uma variável de instância, olha só o que vai acontecer. Quando eu tentar rodar o meu código, ele não vai conseguir enxergar, tá vendo? Agora, eu voltando ela aqui para ser uma variável de classe, rodando o meu código, ele consegue enxergar. Por que isso daqui acontece? Porque esse aqui é o tipo de variável de classe, não é uma variável de instância, tá? Agora, a variável de instância, ela seria simplesmente dessa forma. E aí, como que eu usaria essa variável de instância? Eu teria que, na instância, no initializer da minha classe, setar essa variável. Aí sim ela funcionava. Por exemplo, def initialize, e aí eu coloco aqui que eu estou definindo, quando eu crio uma instância de uma classe, que essa minha variável, então, é uma variável de classe, não, de instância, né? Agora, se eu rodar o meu código, ele consegue enxergar, então, porque essa variável é uma variável de instância, tá? Se eu simplesmente tirar aqui o meu initializer, o meu construtor, colocando, então, como arroba é igual a 4, vocês vão ver que isso não vai funcionar. Eu teria que, então, utilizar uma variável de classe, tá? Ah, mas uma variável de classe é uma variável global? Não, não é uma variável global, tá? Por quê? Porque, olha só que interessante, fora da minha classe, eu vou tentar utilizar essa variável aqui, 4, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou simplesmente mostrar, então, essa variável dentro da minha classe. Olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Vou rodar o meu código, ele dá um warning aqui e mostra para mim falando que esse é o jeito ilegal de se fazer, tá? Agora, eu quero fazer uma variável que fora da minha classe eu consiga mostrar dentro da minha classe e não me dê o warning e que funcionasse perfeitamente. Aí, gente, eu utilizo a variável global ou a constante, tá? Então aqui, ó, a variável global, dessa forma, eu consigo rodar ela dentro de uma classe, não vai me dar o warning e vai funcionar tudo corretamente, tá? Agora, se eu também fizer uma constante, tá? Eu consigo também passar essa constante entre classes, mostrando também sem que ele dê o warning, sem que ele fale para mim que a forma que eu estou fazendo é de uma forma ilegal, tá? Então, gente, esse aqui são os tipos de dados que você tem, né?
Toda vez que eu preciso saber qual que é a classe desse meu tipo de dado, eu posso digitar o número .class. Como tudo é um objeto e quase tudo herda do Basic Object, na realidade tudo herda do Basic Object e tudo herda de Object, eu tenho esses métodos que é o .class, o .defined, vários métodos que eu vou ter então em cima dos meus tipos de dados, ok? E também nas minhas classes eu também herdo também de Object e eu tenho todos esses tipos de métodos, tá legal? Bom, gente, então mostrei para vocês hoje como criar uma variável comum, como criar uma variável de instância, como criar uma variável de classe, como criar então uma constante ou uma variável global para utilizar então num programa Ruby, tá legal? Muito bom, gente. Nas próximas aulas a gente vai ver então condicionais, loopings e assim vai para a gente começar a entender um pouco mais dessa linguagem fantástica que é a linguagem do Ruby, perfeito? Bom, é isso, então fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Nossa, gente, esse sábado aqui eu tive que fazer alguns pequenos cortes no vídeo, tô meio atrapalhado hoje, mas a aula saiu. Acho que vocês vão conseguir entender legal aí todo o conceito que eu passei para vocês. Mas é isso aí, tamo junto, vamos nessa, vamos botar gás nessas aulas de Ruby aí para que todo mundo possa aprender e todo mundo consiga ali ter os seus ganhos em cima dessas aulas, tá legal? Até mais então e até os próximos vídeos.